Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de junho de 2023. Iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela Casa podem ser acessados facilmente através de nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube de forma gravada, saiba que você pode participar conosco. O estudo da Revista Espírita vem ao ar ao vivo todos os sábados, às 14h30, e o estudo do Livro dos Espíritos, todas as sextas, às 19 horas. Então, agradecemos a presença daqueles que vêm participar conosco, nos ajudar a estudar, e também agradecemos aqueles que estão assistindo após a gravação, de forma gravada, que esses ensinamentos que Kardec nos traz sejam úteis para todos. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. Já estamos no encontro de número 14, e nesse encontro, Kardec vem trazer o seguinte tema: escassez de médios. Poderia ler para nós, Pereira? Posso sim. Então, o tema aqui, o Lero se referiu aí à escassez de médios, né? O texto começa assim. Embora publicado há pouco tempo, em 1861 foi quando ele lançou o Livro dos Médios, né? Por isso que ele está dizendo isso, né? O Livro dos Médios já provocou em várias localidades o desejo de formar reuniões espíritas íntimas, como aconselhamos. Mas nos escrevem que, para antes a escassez de médiums, vou repetir, mas nos escrevem que param antes a escassez de médiums. Por isso, julgamos por bem dar alguns conselhos sobre os meios de remediá-los. Pereira? Hoje a gente vê que nós invertemos essa afirmação, né, da época, né? Hoje nós, ali naquela época, eles tinham o livro dos médiuns, né, que servia como um manual, né, para como conduzir uma reunião mediúnica, mas eles tinham uma escassez de médium, né? Pelo menos eles achavam isso. Hoje nós temos muitos médios, mas poucos que querem estudar, né? Existe realmente existe essa inversão, né? Mas eu acredito que depois do texto aqui, que o termo escassez aí, ele era um pouquinho bem interpretado, porque eles não identificavam, né? Hoje, me parece que a sensibilidade do mediúnica, ela está mais aparecendo mais, né? Não os médios ostensivos daquela maneira, daquela época. Então, hoje a comunidade é mais intuitiva, tem muitos médios, né? Realmente concordo com você. E muitos deles querem se afastar, né, das reuniões mediúnicas. Bom, continuamos? Vamos lá. Então, vamos lá. Um médium, sobretudo, um bom médium, é incontestavelmente um dos elementos essenciais de toda assembleia que se ocupa do espiritismo. Mas seria erro pensar que, em sua falta, nada mais resta a fazer, senão cruzar os braços ou suspender a sessão. Olha aí. Não compartilhamos absolutamente a opinião de uma pessoa que comparava uma sessão espírita sem médios a um concerto sem músicos. Em nossa opinião, existe uma comparação muito mais justa, a do Instituto e de todas as sociedades científicas, que sabe utilizar o seu tempo sem ter constantemente sob os olhos os meios de experimentação. Vai-se a um concerto para ouvir música. É, pois, evidente que se os músicos estiverem ausentes, o objetivo falhou. Mas numa reunião espírita, vamos, ou pelo menos deveríamos ir para nos instruirmos. A questão agora é saber se você pode fazê-la sem médium.
Seguramente, para os que vão a essas reuniões com o único objetivo de ver efeitos, o médio é tão indispensável quanto o músico no concerto. Mas para os que, acima de tudo, buscam instruir-se, que querem aprofundar as diversas partes da ciência, em falta de um instrumento de experimentação, terão mais de um meio de obter. É o que tentaremos explicar. Mesmo porque, né, Pereira, às vezes a pessoa, ela se enxerga como não sendo um médium, não tendo uma sensibilidade, e a partir do estudo, das reuniões constantes ali, ela desenvolve de uma forma isso, e às vezes é em até tempo longo, né? Nós temos aí notícia de pessoas que, depois de 10 anos participando do grupo mediúnico, começam aí em si dar comunicação. Parece que teve que ter todo esse tempo de preparo, e que se ela não tivesse participado, né, todo esse tempo do grupo mediúnico, ela talvez nunca teria desenvolvido essa capacidade. Mas aí também ele coloca um outro ponto, que é a valorização do fenômeno mediúnico em si, né, da manifestação mediúnica, em relação ao aprendizado, de você aprender, de você estudar, né? Então, o que ele está querendo dizer? Se você foi à reunião, o objetivo é esse mesmo, você colocar. Os espíritos estão ali. Pode ser não estão aparecendo de forma extensiva, mas estão intuindo. Então, o que ele quer dizer é que daí, naquele momento ali, você tem que aproveitar para você estudar. Não vou dizer estudar o livro dos médios, estudar outras obras, para você ir se aprofundando ali, e aí sim vai se, com o tempo, como você falou, se for ali, tiver elementos ali que tem essa, vamos dizer, germe mediúnico ali, da questão mediúnica ali, se apresentará. Então, não se desesperar, porque você chegou ali para um grupo mediúnico, aí não vê nenhum fenômeno, né? Então, já que não vê nenhum fenômeno, vamos estudar. É isso que ele está querendo dizer, né? Uhum. E quando ele fala em reuniões mediúnicas, não, como ele diz ali, se a pessoa se reunir com o objetivo de fazer uma reunião mediúnica é uma coisa, mas às vezes você se reúne com o objetivo de estudar, é o que nós estamos fazendo agora, por exemplo, né? E assim, tantos grupos de estudo que existem nas casas espíritas, né? Ou se reúne para fazer outro tipo de atividade, qualquer, né? De assistência, de ajuda, de amparo, de aconselhamento, tem tanta coisa para se fazer numa casa espírita, né? Então, nesse sentido, eu acho que realmente é o que acontece, né? Porque senão a gente fica só fazendo, né, presa ali a necessidade de ter o grupo mediúnico, né? A gente sabe também, pelo menos a nossa visão é assim, que o grupo mediúnico é, até um certo ponto, também uma caridade com, não só com os desencarnados, também com os encarnados, né? Que muitas vezes tem uma mediunidade ostensiva demais ou ainda desequilibrada e precisam dessa orientação toda, né, através da prática mediúnica para adequar a sua mediunidade, né? Então, é importante sim, né, como a gente que mexe com isso, né, a Pereira e eu principalmente, né, a gente dá bastante valor para isso, né? E às vezes até comenta, puxa, pena que tem algumas casas que não tem grupo mediúnico, mas ficar só preso no grupo mediúnico, só indo lá e às vezes não tem médium, mas fica tentando, também não é, né? Tem que ir para, bom, já não temos médium por enquanto, vamos estudar, vamos nos reunir, vamos estudar, até que, como vocês mesmos falaram, alguma coisa, alguém possa desenvolver essa capacidade ou não, né? Mas, o tempo é aproveitado pelo estudo. Eu acho que você tocou no ponto chave. Claro que às vezes dentro de uma casa espírita, fala assim, vamos se reunir para formar um grupo mediúnico. Tá, tipo, um grupo de pessoas e vão lá. Mas se chegou lá não tem nenhum médium, então vamos aproveitar para estudar. Aí tem que diferenciar que a casa espírita não é também, que daí vira o outro lado, né? Quer dizer que só vão se reunir porque tem um grupo mediúnico, porque tem um médium lá, um espírito com educando. Então não é isso, nós vamos se reunir aqui. Bom, mas nós não temos médios. Não tem médios, então vamos estudar o livro dos espíritos, estudar o céu e o inferno, estudar o livro dos médios e vamos estudando, né? Que é esse que eu acho que ele quis diferenciar isso. Né? Porque senão fica aquela questão assim, não, para que não se reunir? Não temos nenhum médio, não tem manifestação, não se manifesta nada, vamos desistir, né? Da nossos encontros. Né? Então aí ele vem valorizar o outro lado, que é o lado do estudo, né? Até ele começa o texto dizendo lá antes, que os cientistas que fazem experiência,
Quando eles se reúnem, se ele não tem os aparelhos lá para fazer os testes, eles não vão se reunir por isso, eles vão se reunir para estudar a teoria, o conceito, né? Do que ele precisa para fazer. Nesse sentido que eu acho que tem que ser levado em consideração, né? Porque senão fica só... não vamos reunir não, porque aqui nós não temos nenhum médio, vamos parar o estudo, vamos parar aqui nossos encontros, porque não tem médio nenhum aqui, não adianta. E acontece isso também, né? Hoje, em uma reunião mediúnica vamos dizer assim, dos atos que acontecem, psicografia, psicofonia, temos outros acontecimentos, tipo a dupla vista, o desdobramento e tal, que também acontecem. Você conseguiria citar para nós aí desses atos que acontecem numa reunião mediúnica, o que não seria definitivamente de mediunidade, sim, por exemplo, de uma outra capacidade que a pessoa tem, para gente que não intitulasse ela como médium? Aí nós temos que voltar no conceito de mediunidade, que o Kardec coloca lá no início do livro dos Espíritos, do livro do Médium, ele classifica a mediunidade como o médium, né? Como aquele que interpreta, que tem um meio de comunicação entre o espírito e eu encarnado. Então, tem pessoas que elas têm sensibilidades, ela não é, vamos dizer assim, médio com aquele sensível, porque o espírito não comunica direto com ela. Mas ela pode estar vendo que, por exemplo, que você falou aí da dupla vista, que você falou de outras atividades que são anímicas, que elas não são relacionadas como médium, mas a partir do momento que ela entrou em contato com a amiga espiritual e começou a fazer esse resultado, aí ele se tornou médium, né? Então é muito útil também. Desdobramento, né? O desdobramento, principalmente. É o desdobramento que me referi. E a própria parte intuitiva, muitas vezes, ou você falou aí da dupla vista, que ele está percebendo e sentindo, se ele está sentindo, por exemplo, um perfume, ou uma vibração, uma energia diferente, ele não é totalmente médio, porque é uma capacidade dele sentir. Mas é muito útil dentro do grupo mediúnico também. Tem pessoas que têm essa capacidade, né? Nós, principalmente com dialogadores e dirigentes, muitas vezes não temos essa mediunidade ostensiva, mas temos essas percepções que são muito úteis, que é essa questão aí que você falou da dupla vista, de você sentir, de você perceber, de ter aquela intuitiva, né? De intuição, que não é uma classificado como médium pelo Kardec, não no termo amplo da palavra, sim, mas no termo genérico de estudo que ele coloca, que é aquele que tem aquela capacidade ostensiva, mas é uma certa mediunidade também, que ela tem essa percepção de colocar, né? Todo mundo que tem essa percepção de sentir, que ele está recebendo uma intuição do espírito. É uma sensibilidade, né? É uma capacidade, mas é anímica. Isso. Não se diz, na verdade, médium. Corriqueiramente as pessoas acham que tudo é mediunidade, né? Mas estudando a gente vê que tem certas coisas que não dependem dos espíritos, dependem de nós encarnados, né? Então, são nossas capacidades, né? Sem depender de um segundo espírito desencarnado lá que venha ajudar ou intermediar, né? Então, são isso que você citou, né? Vocês dois citaram, a dupla vista, as percepções que a gente tem de arrepio, ou alguma coisa assim, tudo isso é ainda considerado uma pessoa sensitiva, né? Então, ela tem uma sensibilidade mais ampliada, e isso tudo a gente desenvolve. Às vezes não tem quase nada, mas à medida que você vai lidando com tudo isso, né, participando, né, e se interessando, você vai ampliando essas suas percepções anímicas, né, que são interessantes, né, então perceber energias, sensações e tal que você tem, mas que não tem a ver com ser intermediário, né, como é o médium, na verdade. E dentro do grupo mediúnico, isso é muito importante, porque são vários elementos que um grupo mediúnico tem que ser formado assim. São vários elementos que vão dando aí condições para aqueles que estão dirigindo ou dialogando o grupo para você atender uma entidade. Então, a percepção, sentir um cheiro ruim ou sentir uma energia, uma vibração ruim, a partir que ele se manifesta ali, todo mundo já fica sabendo que está se tratando de determinado tipo de entidades espirituais. Até nos nossos estudos, que nós estudamos de Deon, nós comentamos sobre essa questão, que eu acho que é aí que está a grande capacidade que tem que ter os dirigentes e os dialogadores,
é como se fosse um dirigente de uma orquestra, ele saber tirar o máximo possível de cada instrumento, né, de cada um que está ali, né, dentro, cada um de acordo com as suas potencialidades, né, então é isso que está, agora não, porque esse aqui, não, esse aqui não faz parte porque ele não é médio, então vamos ignorar ele. Mas dentro de um grupo mediúnico, tem que ser levar em consideração todos os elementos que estão ali presentes, né, essa capacidade para você criar um conjunto favorável para você melhor atender, a qualidade, melhor atender aqueles que ali se apresentam, né? Seja no processo obsessivo, seja no processo de sofredores, ou até propriamente de instruções, né? Pode vir alguma entidade espiritual, então isso faz parte do processo. Não pode ser ignorado jamais, porque a pessoa sente, né? Percebe? Continuo? Inicialmente, olha aí, agora ele vai explicar, né? Aquilo que ele estava querendo colocar ali, né? Inicialmente, diremos que se os médios são comuns, os bons médios, olha lá, ó, os bons médios, na verdadeira acepção da palavra, são raros. É que coloca, hein? A experiência prova diariamente que não basta possuir a faculdade mediúnica para obter boas comunicações. É preferível privar-se de um instrumento do que o ter defeituoso. Certamente, para os que buscam as comunicações mais os fatos que a qualidade que as assistem, mais por distração do que para esclarecimento, a escolha do médio é completamente indiferente. Olha que interessante, né, para ele fazer essa distinção dos médios para os bons médios. E aqui ele já traz um alerta bem veemente, né? Ó. Certamente, para os que buscam nas comunicações mais o fato que a qualidade que as assistem, mais por distração do que para esclarecimento, a escolha do médio é completamente indiferente. Então, para que você está fazendo a tua reunião mediúnica? Não, é só para vir um monte de cartas, só para vir um monte de comunicação, não importa o que seja. Então não importa que médium que vai estar ali. Se é só para divertimento, não, mas eu quero com cunho educativo, com cunho de ajuda ao próximo e tal. Então aí, até acredito que ele deva citar para frente o que é um bom médium, uma pessoa que cuida da sua integridade, estudo constante, da sua moral e tudo mais, né? Porque não é o fato, até foi pauta do nosso estudo um tempo atrás, porque não é o fato da pessoa não ser uma pessoa íntegra, uma pessoa com uma boa índole, que ela não possa ser médium, né? E aí acontece que ela tem a mediunidade, mas ela tem uma vida desregrada, e para que ela vai usar essa mediunidade? Então tem todas essas questões que precisam ser observadas. E Kardec traz aqui, né, uma chamada de atenção bem, bem severa. É verdade. Bom, vamos lá então. Olha aqui a outra parte dele. Mas falamos dos que têm um objetivo mais sério e vêm mais longe. É a eles que nos dirigimos, porque estamos certos de que nos compreendem. Por outro lado, os melhores médios estão sujeitos a intermitências mais ou menos longas, durante as quais há suspensão parcial ou total da faculdade mediúnica, sem falar das numerosas causas acidentais que podem privar-nos momentaneamente de seu concurso. Aqui acho que até dá para a gente trazer uns exemplos, né? A gente vê muito isso no grupo. Eu me lembro de que tinha um rapaz lá, um homem, né, no nosso grupo, que de vez em quando ele ficava, né, umas 4, 5 sessões sem dar comunicação, aí começava a ficar nervoso, né? Porque, poxa, será que está acontecendo? Com a experiência de vocês, por que vocês acham que acontece isso, assim, de repente, um médico que é bem ostensivo, de repente, durante 3, 4 sessões, ele não consegue dar comunicação? Isso o próprio Kardec comenta, né, os motivos, né? Às vezes é uma situação que o médium está vivendo, estresse, dificuldades, né? E ele aí não consegue sintonizar ou se concentrar, ou então, às vezes, até por uma questão espiritual, né? A equipe espiritual é que bloqueia, por exemplo, né?
por algum motivo, então, ou é porque o médium está saindo da linha, e aí para botar o médico a pensar, né? O que eu estou fazendo de errado, né? Ou então, às vezes, até para como prova, né? Porque é uma maneira de testar se o médium não é orgulhoso, né? Vaidoso, porque às vezes ele está se tornando, né? O centro das atenções ali no grupo, como se fosse, ele é o melhor médium do grupo e tal. Aí, de repente, dá uma parada para ver se ele consegue, né? Baixar um pouco o seu orgulho, né? Até então seria como uma prova mesmo, né? Até prova pro próprio grupo, né? Pro grupo também, porque daí o grupo tá exacerbando demais, tá indo demais lá, falou, opa, peraí, vamos um pouquinho mais devagar aí, né? Que nem a Sônia colocou, até foi tema que nós estudamos recentemente nos nossos estudos, isso tem vários fatores, não dá para cravar um, né? Mas é que a Sônia falou, é isso, o principal dentro do grupo mediúnico pode ser esse, pode ser por questão que a Sônia colocou de doença, de estresse, e prova mesmo pro médium, pro grupo, né? Para mostrar para ele, falar, olha, vocês têm que ficar mais atento. E até para ver se o grupo vai resistir, né? Ou até para dar oportunidade para outros médicos que precisa ser. Às vezes está pouca oportunidade lá para dar para que ele se aflore melhor, que ele se coloca, aquele médico começa a sobrecarregar sobre dele, fala, não, peraí, vamos parcialmente dar uma paralisada nele aqui, para que o outro também se desenvolva, quando é no grupo iniciante. Quer dizer, existem vários fatores que podem ocorrer para isso, né? Não dá para a gente, sim, dizer, é isso, aquilo, né? Bem interessante. E já é uma deixa também aí, um aconselhamento para quem está assistindo, que esses períodos aí de pausa, eles são comuns, como o Kardec trouxe ali, né? Eles são comuns, não é porque você está, né, a 2, 3 reuniões sem dar comunicação que vai se afastar, já vai sair, já não quero mais, né? O interessante é se manter naquela sintonia junto com o grupo, tentar encontrar o que está acontecendo, né? Por que está acontecendo aquilo, mas nunca desistindo. E eu acho que daí que vai cair naquela questão que ele falou de estudar, né? Olha, já que está acontecendo isso, vamos dizer que o grupo só tivesse um médio, os dois médios parou. Falando, vamos parar o grupo. Gente, vamos aproveitar agora esse tempo que nós estamos acontecendo aqui, vamos começar a estudar, né? Voltar a estudar o livro dos médios, estudar outra obra, estudar alguma outra coisa, né? Refletir sobre isso, né? Onde é que parou mesmo, Lelo? Que agora eu me perdi aqui também. Ah, tá. Acrescentemos também que os médios inteiramente flexíveis, os que prestam todo gênero de comunicações, são ainda mais raros. Geralmente possuem aptidões especiais, das quais importa não os desviar. Vê-se, pois, que, se não houver provisão de reserva, podemos ficar desprevenidos, quando menos o esperamos. E seria desagradável que, em tal caso, fossem obrigados a interromper os trabalhos. Acho que está falando aí, né? O ensino fundamental que se vem buscar nas reuniões espíritas sérias é, sem dúvida, dada pelos espíritos. Mas que frutos traria um aluno das lições dadas pelo mais hábil professor, se por seu lado ele também não trabalhasse? Se não meditasse sobre aquilo que ouviu? Que progresso faria sua inteligência se tivesse constantemente o mestre ao seu lado para lhe mastigar a tarefa e lhe poupar o esforço de pensar? Nas assembleias espíritas, os espíritos preenchem 2 papéis. Um são professores, que desenvolvem os princípios da ciência, eles elucidam os pontos duvidosos e, sobretudo, ensinam as leis da verdadeira moral. Outros são materiais de observação e de estudo, que servem de aplicação. Dada a lição, sua tarefa está acabada, enquanto a nossa começa, a de trabalhar sobre aquilo que nos foi ensinado, a fim de melhor compreender, de melhor captar o sentido e o alcance. É com vistas a nos deixar tempo livre para cumprirmos o nosso dever, que nos permitam essas expressões clássicas, que os espíritos suspendem algumas vezes
as suas comunicações. Olha aí que eu estava comentando. Bem para necessidade mesmo, às vezes, do É. grupo, que nem você falou, às vezes não é só do médio, às vezes é do grupo mesmo, se reunir e dizer assim, vamos estudar, será que a gente não está indo para um caminho errado, né? Com concepções erradas, né, do ensinamento? Bem que eles querem nos instruir, mas com uma condição. Deles secundarmos os esforços. Cansam-se de repetir sem cessar e inutilmente a mesma coisa. Advertem, contudo, se não são ouvidos, retiram-se, a fim de que tenhamos tempo para refletir. Na ausência de médios, uma reunião que se propõe algo mais que ver manejar um lápis, tem 1001 meios de utilizar o tempo de maneira proveitosa. Limitar-nos-emos a indicar alguns sumariamente. Olha aí, Pedro, dá para colocar no D1 aí esses ensinamentos aí, né? Tá mesmo, é um estudo que nós estudamos essa semana, inclusive, sobre isso. É bem interessante, talvez cortar o PDF desse aí, né? Só desse estudo aqui e colocar lá. Primeiro, reler e comentar as antigas comunicações, cujo estudo aprofundado fará com que seu valor seja mais bem apreciado. Se objetar que seria uma ocupação fastidiosa e monótona, diremos que ninguém se cansa de ouvir um belo trecho de música ou de poesia, que depois de haver executado um eloquente sermão, gostaríamos de tê-lo com a cabeça fria. Que certas obras são lidas 20 vezes, porque cada vez que nelas descobrimos algo de novo. Isso é interessante, olha. Que certas obras são lidas 20 vezes, porque a cada vez nela descobrimos algo de novo. Isso eu tenho comentado muito, né? Inclusive os livros do Espírito, todas as obras que a gente está estudando. Né? Aquele que não é impressionado, senão por palavras, se aborrece ao ouvir a mesma coisa 2 vezes, ainda que fosse sublime. Faltam-lhe sempre coisas novas para o interessar, ou melhor, para o distrair. Aquele que medita tem um sentido adicional. É mais tocado pelas ideias do que pelas palavras. Razão porque gosta de ouvir ainda aquilo que lhe vai ao espírito, sem se limitar ao ouvido. Olha só, essa primeira aí já é um conselho interessante. Né? Segundo, contar fatos de que se tem conhecimento, discuti-los, comentá-los, explicá-los pelas leis da ciência espírita. Examinar-lhes a possibilidade ou a impossibilidade. Ver o que tem de plausível ou de exagero. Distinguir a parte da imaginação e da superstição. Isso até eu comentei, né, que eu acho que é uma coisa importante que o movimento espírita perdeu muito, e o Kardec fazia muito isso, de quando acontecia aqueles fatos, né, aqueles fenômenos, coisa mediúnica, ele trazia para o grupo dele lá e discutia isso, né? E depois, se aquilo que era interesse, ele via, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui está fundamentado, isso aqui existe. Quer dizer, eu acho que isso falta muito hoje, né? Os fatos acontecem, às vezes as pessoas contam histórias, mas aí a gente já fala, isso aí é da cabeça, não sei o quê, e não dá valor, né? Então, acho que tem que valorizar, se for um caso realmente que apareceu, que aconteceu, até eu comentei uma vez de criar um certo meio, um canal, assim, onde você pudesse coletar vários fatos ocorridos, né? Já comentei sobre isso, e depois fazer uma triagem disso e fazer uma reunião dentro do grupo de único e discutir esses fenômenos, né? esses fatos que ocorrem no dia a dia, né? Bem interessante. Eu achei interessante essa questão dele falar, né, de estudar as comunicações antigas, mas daí te pergunto uma questão. Será que ficar voltando nessas comunicações antigas não sintonizaria de novo com aqueles espíritos e, de repente, reabriria um trabalho que estava terminado? Mas veja bem, ele está comentando aí no caso que o grupo está com dificuldade de ter comunicação. Ele está falando lá que o grupo lá, os médios lá está na suspendendo da mediunidade e tal, está com dificuldade. Então ele está colocando algumas ideias aí
para você se reunir o grupo e começar a discutir essas questões. Quer dizer, você já está com dificuldade, eu acho que não teria tanto isso, né? E tem a maneira que você vai analisar isso, tem que tomar cuidado também, né? Porque se o grupo está trabalhando normalmente, tendo comunicação, concordo com você, mas ele está dizendo ali, olha, o grupo está suspenso, não tá tendo comunicação, tudo, então vamos estudar as coisas anteriores. Se tiver sintonia, até bom, que daí É bom, verdade. a comunicação. Vai voltar de novo, né? Verdade. De repente vai fazer lembrar, faz voltar, né? Seria interessante, né? De repente, dar uma modificada nessa orientação dele e, de repente, pegar, né, a comunicação dada por um espírito naquele grupo, dá para um outro grupo ler, para ver se aquele grupo entra na sintonia e traz, assim, ó, um mesmo entendimento, de repente. O que você acha? Será que seria interessante? Olha, nós temos feito algumas experiências que não é bem nesse sentido assim de dar comunicação para o outro grupo, mas nós temos feito assim, às vezes o nome, nós trabalhamos no grupo de obsessão, às vezes o nome é lido em um grupo, né? Lê no grupo que a Sônia trabalha, eu trabalho em outro grupo, e às vezes ele lê nesse grupo e depois lê no outro. E aí isso também tem para mostrar que realmente os médios trabalham na mesma sintonia, né? Porque você lê o nome do encarnado ali, não seria você releu que o outro. E às vezes nós comentamos que no outro grupo aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Mas seria uma questão assim interessante que você colocou, né? Que não são feitas, né? Mas poderia ser estudada, né? Olha, no grupo tal, assim, mas é isso que nós temos falado já há muito tempo, a necessidade da integração dos grupos, né? Tem um grupo colocar isso aqui, colocar o caso lá e tal, para verificar, né? Eu acho muito importante essa troca de ideia. Isso não existe também. Eu acho isso aí que seria. O Kardec fazia muito isso, né? Ele pegava de vários médios, várias diferentes situações, no mesmo assunto, e depois ele formava o conceito dele, né? Ele formava a teoria para depois chegar na conclusão do que desse feito. Né? É uma interessante. É aquela questão da universalidade, né? Do acontecimento. Terceiro, né? Olha aí, ó. Terceiro. Ler, comentar e desenvolver cada artigo de O Livro dos Espíritos e de O Livro dos Médios, assim como todas as outras obras sobre o Espiritismo, que nós comentamos, né? Já falamos sobre isso. Esperamos que nos desculpem por citar aqui as nossas próprias obras, o que é muito natural, já que para isso foram escritas. Aliás, de nossa parte, e não passa de uma indicação, e não de uma recomendação expressa, aqueles aos quais elas não convierem estão perfeitamente livres para pô-las de lado. Longe de nós a pretensão de imaginar que outros não possam fazer tão boas ou melhores. Olha o Kardec, hein? Apesar, acreditamos que, até o momento, nelas a ciência é encarada de modo mais completo do que em muitas outras, além de responder ao maior número de perguntas e de objeções. É a esse título que recomendamos quanto a seu mérito intrínseco. Só o futuro lhe será o grande juiz. E tem sido, né? Que é o que a gente sempre comenta, né? Ele juntou a ciência e ali a questão espiritual, deu uma integração, que nem a gente falou, entre as duas, e deixou para o tempo desmentir. O tempo até agora não desmentiu, na verdade, só reafirmou tantas coisas que, né, que vem escrito ali no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, só reafirmou. Né? Verdade. Aí o Kardec continua. Daremos um dia um catálogo racional das obras que, direta ou indiretamente, tratam da ciência espírita, na antiguidade e nos tempos modernos, na França ou no estrangeiro, entre os autores sacros e os profanos, quando nos tiver sido possível reunir os elementos necessários. Esse trabalho, naturalmente, é muito longo e ficaremos muito reconhecidos às pessoas que nos quiserem facilitar, abastecendo-nos de documentos e de indicações.
Kardec era uma pessoa assim, bem tranquila, não tinha trabalho nenhum, né? Era Oh, bem folgado. E ele realmente fez esse catálogo Fez. racional das obras, né? Fez. ó, interessante, é bem isso que eu ia perguntar mesmo. Será que ele fez? Tem Fez. conhecimentos? Ele tinha Tem, tem, deixado essa informação? tem. Eu acho que tá. Tem uma obra que tá. Eu vi já. Eu não sei se é. Eu tenho. Eu ainda vou achar ele, mas tem sim umas recomendações de Kardec. Ele fez como um opúsculo, né? Isso. Separado. Aí não lembro bem qual que tá, se é no que é o Espiritismo, talvez. Mas tem sim. Ele começa indicando ali o Livro dos Espíritos, ele vai indicando. Inclusive, indica até obras do magnetismo para ter na biblioteca dele, né? Quarto. Só uma brincadeirinha até aqui, pera. Já imaginou o que Kardec faria se ele tivesse um computador e uma internet? É o WhatsApp, né? Mas, Ctrl-C, nossa, Ctrl-V, pá, tá. pensa a organização, ser assim, né, naquela época, né, bem precária, sem condições eletrônicas de fazer nada, ele já tinha todo esse controle, essa abrangência de conhecimento. Imagina ele com a facilidade que a gente tem hoje. Por isso que é interessante, né? Não dá para hoje a gente usar como desculpa, né? Ah, eu não sabia, eu não tenho conhecimento, né? Porque ó, nesse nosso humilde estudo que a gente faz todos os sábados, estudando apenas a revista Espírita, olha quanto de conhecimento que a gente ganharia. Imaginou se você ter um tempo de escutar uma palestra, ler um livro, né? O quanto que você não vai evoluir nessa questão. É verdade, né? Bom, vamos dando continuidade aqui. Então ele faz uma quarta recomendação aqui. Ó, discutir os diferentes sistemas sobre a interpretação dos fenômenos espíritas. Sobre o assunto, recomendamos a obra do Sr. Merville e do Sr. Luiz Figueiredo, que são as mais importantes. A primeira é rica em fatos, do mais alto interesse auridos, em fontes autênticas. Só a conclusão do autor é contestável, porque em toda parte só vê demônios. Nós estudamos ele já, né? É verdade. Sim, aqui é interessante, né, Pereira? Essa questão de que para as religiões assim mais ortodoxas, toda comunicação é um demônio, né? Ah, não, está comunicando com alguém é um demônio. Ah, ou é Deus ou é demônio. Né? Deus, que Deus se comunicou? Ah, você comunicou lá com Elias, se comunicou com Abraão e tal, tal. E na modernidade, né? Então, não sei. Ah, então está se comunicando. Ah, então é um demônio. E isso é um problema sério, né? Então é o que ele trouxe ali do senhor Merville, né? É o santo e o demônio, né? Não tem os outros, não tem intermediário no meio, não. É só isso aqui. Os outros não tem, né? Então, é santo ou é demônio, né? Aquele, é bem tipo disso aí. Ou é anjo ou é demônio. É verdade, olha, ele está falando é verdade que o acaso o serviu a seu gosto, pondo-lhe sob os olhos aquele que melhor podiam servi-lo, enquanto lhe ocultava os inumeráveis fatos que a própria religião encara como obra dos anjos e dos santos. A história maravilhosa, a história do maravilhoso nos tempos modernos, né? Que é essa tradução aqui, né? Pelo Sr. Figueiredo, é interessante sobre outro ponto de vista. Ali se encontra fatos longa e minuciosamente narrados. Não se sabe muito bem por quê, mas deve ser conhecido. Quando aos fenômenos espíritas, propriamente ditos, ocupam parte menos considerável do que dos 4 volumes. Enquanto o Sr. Merville tudo explica pelo diabo e outros o explicam pelos anjos, o Senhor Figueiredo, né, que não crê nos diabos, nem nos anjos, nem nos espíritos bons e maus, explica tudo, ou pensa tudo explicar pelo organismo humano. O Sr. Figueiredo é um cientista, escreve com seriedade e se apoia no testemunho de alguns sábios. Será que esse aqui era daquele estudo que a gente fez lá das batidas da mesa, que tinha o músculo que batia, assim, alguma coisa assim? Acho que né? É isso mesmo, né? O interessante aqui, olha, que aí é uma coisa assim que às vezes a gente fala aí de fazer uma censura de obras, né? Ele recomendava você ler obras que não eram, vamos dizer assim, provavelmente
espírita, o que ele falava? Estudar, né? Não ler, estudar, porque quando você está estudando aquilo, como que você vai criticar uma obra se você não estudou, né? Fazer a crítica. Então ele comentava, você vai lá, estuda em grupo, que eu lá, para discutir o que é realmente certo e o que não é errado, né? E o Kardec fazia isso, ele ia lá e pegava as obras e estudava, né? Independente de onde que ela vinha, da origem, né? Se tivesse algum interesse de crítica, alguma coisa assim, ele fazia isso, né? E às vezes hoje a gente percebe muito isso, não, que você não pode estudar, não, você não pode ler se você for aquela pessoa que vai ler aquilo lá para você assimilar conhecimento, aí é diferente, né? Mas se você quer ler para fazer uma crítica, você tem que ler. Como você vai tirar uma conclusão se você não lê o livro, né? A obra. E é interessante essa visão que ele dá, porque o que ele traz com isso? Que se o fenômeno existe e ele está sendo estudado do ponto de vista científico, que nem era o Sr. Figuier, que não acreditava nem em santos e nem em demônios. Aí, na visão do Mirville, que ele acreditava que era tudo demônio. Isso quer dizer o quê? Anjo e demônio, né? Que ele coloca os dois termos. Que ele queria dizer o quê? Que o fenômeno existe e que está sendo estudado por outras áreas, então é incontestável que o fenômeno existe. Porque se ele fosse estudado só pelo espiritismo, ele ia dizer, não, isso é coisa lá da cabeça do Hipólito Leon, que tá doido, né? Não, mas eram várias áreas que aconteciam e o pessoal começou a estudar isso, né? Verdade. Pode-se, pois, considerar o seu livro como a última palavra da ciência oficial sobre o espiritismo. E essa palavra é a negação de todo princípio inteligente, fora da matéria. Lamentamos que a ciência seja posta a serviço de tão triste causa, embora não seja responsável por isso. Logo, ela que nos desvenda incessantemente as maravilhas da criação, escrevendo o nome de Deus em cada folha e nas asas de cada inseto. Culpados são os que culpados são em que em seu nome se esforçam para convencer que após a morte não restam mais esperanças. Aqui até vou dar uma pimentada aqui na questão, né? Você vê, ó, o Figuier era cientista. Aí ele veio, fez lá o estudo, né? Comprovou que existia tal, um fenômeno. Mas aí ele vem e conclui o seguinte: negação de todo princípio inteligente fora da matéria. E aí Kardec traz: lamentamos que a ciência, na pessoa do senhor Figuier, né, seja posta a serviço de tão triste causa, embora não seja responsável por isso. Logo, ela que nos desvenda incessantemente as maravilhas da criação. E foi exatamente o que a gente viu nos últimos tempos aí, né? Uma única pessoa, em nome da ciência, querendo dar toda uma resolução sobre um determinado assunto. Se a gente fosse se basear por isso, né? Se a gente fosse Kardec, fosse se basear por isso, ele diz assim, não, Figuier é um cientista renomado e tal, e ele disse que não tem princípio inteligente, então vamos abandonar. Mas não, né? Continuou-se o estudo e com certeza vieram outros cientistas com posições diferentes. Por isso que é interessante essa questão de várias pessoas se debruçarem sobre o assunto e trazer suas impressões, e não a gente ficar lá com uma única pessoa, né? E de ter que aquela pessoa detém toda a verdade, né? Mas é que até hoje, a ciência, e o Kardec coloca isso também, os espíritos colocam, que, por exemplo, a ciência não consegue comprovar essa existência, essa inteligência fora da vida. Pela ciência, ainda não. Eles presumem, chegam a certa conclusão, mas não conseguem. Então, por isso que ele está colocando, ele mostrou tudo, essa questão, o fenômeno existe, consegue provar, medir, comparar aqui. Mas quando comprovar que o espírito sobre a inteligência sobrevive após a morte do corpo, que ninguém conseguiu, e até hoje ninguém consegue, né, vamos dizer assim, cientificamente provar isso. Consegue por experiência, analogia, dizer, conclusões que você tira, mas não medindo por equipamentos, material, você não consegue, né? Então é isso que ele está querendo dizer, que a ciência vai, mas chega num ponto que não consegue, como que você vai provar aquilo ali, né? Sim, até porque a ciência é terrena, né? Lida com as questões terrenas.
não tem parâmetros para poder Mensurar medir isso. uma coisa que não é do mesmo plano, né? Então, você não consegue medir inteligência fora da matéria. Não tem como você conseguir. Hoje não consegue, né? Imagina aquela época ainda, que era mais elementar. Hoje eles conseguem ter alguns rudimentos aí, alguns conceitos, algumas teorias, mas provar mesmo, não, né? Hoje eu tô acompanhando lá uma playlist bem interessante do Haroldo, uma playlist antiga já, de 2019, que ele faz o estudo sobre o nosso lar. E aí ele comentando, né, essa questão da tecnologia, que hoje facilitou tantas coisas, e aí ele até deixou assim no ar, né? Ele não falou que pode existir, mas deixou no ar. A questão se, de repente, né, um dia a tecnologia evoluir tanto que a comunicação que hoje é tão fácil entre nós encarnados, de repente ela evoluir de uma forma que a gente consiga captar a comunicação entre os espíritos. E aí isso você teria uma comunicação, assim, universal mesmo, né? Por quê? Porque daí eu tenho um aparelho que eu consigo entrar em comunicação. E aí ele falou, até comentou assim, ele falou, vai se passar um grande período, quando existir isso, imagina, ó, telefone espiritual, né? Então vai existir um período que as pessoas vão achar aquilo fantástico e vão, né, até levar para um caminho ruim, até se amadurecer, até as pessoas entenderem que aquilo ali tem que ser realizado em prol de uma coisa benéfica. Mas imaginou quando isso se tornar possível, o quanto que as coisas vão acelerar na evolução também, né? Fiquei pensando, nunca tinha pensado por esse ponto de vista. O Hernani Guimarães, ele fez várias experiências de equipamentos, eu não lembro o nome do equipamento que ele tinha lá, né? Que tinha esse objetivo de ter essa comunicação aí, de ouvir e tal, tipo de um rádio que você conseguia captar e tudo. E vários outros. Mas tem aquela minha xará lá, a Sônia Rinaldi, Rinaldi, que é da época dele lá, que estudou isso. Ela continuou o estudo durante muito tempo e ela consegue várias coisas, né? Sim, mas a conclusão que eles chegaram de tudo isso, que esse equipamento por só não consegue. Você precisa mesmo assim ter um médio especial que consegue sintonizar. Não é um aparelho, simplesmente uma tecnologia de antena, sei lá do que aí, que coloca aí, que conseguisse captar. E aí a conclusão que eles chegaram foi essa, até eu estava estudando recentemente sobre isso. Que seria como um efeito físico, né? Precisa da energia do médium. O médium preparado para isso, né? Mas agora, que nem ela falou, a pessoa, você está em casa, um aparelhinho, você compra um radinho, fala, agora eu vou passar rádio estação tal, não sei o quê. Um celular transcendental, né? Você pega e conversa com os teus familiares que estão no outro plano. Mas é impossível, né? Porque por exemplo, há 50 anos atrás, você falasse que existia celular, né, que você podia fazer tudo isso que nós fazemos com um celular, a gente consegue receber notícias, escrever, fazer tanta coisa ali, iam achar que era mentira, né? Então, a gente nunca sabe, né, até que ponto pode chegar, né? Agora, essa questão de comprovação, assim, diz, isso não é científico porque não foi comprovado. Mas pensa, por exemplo, a teoria do Big Bang foi comprovada? Não, mas é aceita pela maioria. Aí, só porque é aceita pela maioria, tal, de repente vem outro, traz uma outra teoria, derruba aquela lá. Então, peraí, a ciência também tem os seus dogmas, né? Porque ela também diz, não, fazemos cálculos, tal. Na verdade, elas não estão comprovando. Como é que você vai comprovar certas coisas, por exemplo, dessas questões, como é que se formou o universo e tal. No entanto, eles vão extrapolando. Agora, quando é questão espiritual, aí eles não admitem. É uma questão de crença deles também. É uma crença, daí eles usam a ciência quase como uma religião nesse ponto. Porque aí, dentro do aspecto deles, eles podem imaginar, calcular, etc. Filosofar, inclusive, né? E criar essas teorias. Agora, a parte espiritual aí, eles não aceitam. Porque a observação, ela é um meio científico. Você observa, repete, e quem estuda um pouquinho a questão de administração, que estuda a parte de estatística, né? Então, se você estatística, se um fenômeno repete, você tem uma maneira que você vai repetindo lá, a tendência é que aquilo vai repetir novamente, né? Assim que eles estudam. Só que daí eles usam, por exemplo, para pesquisa eleitoral, para tudo, vale. Mas quando você vai falar de uma questão assim, que ali que está repetindo, que é igual, não vale. Mas aí é o preconceito. Aí eles falam que não é científico.
Mas claro que é Então, científico, porque os fatos, a observação é... exatamente, isso que eu estou dizendo, é um preconceito que eles têm. É. Porque como é que você vai comprovar a teoria do Big Bang? Não tem como. É observando, né? Hã? Pela observação, eles Mas observaram. nem Não, não, observando a outros conclusão que eu mundos, se cheguei. formando. Isso, Só pelo isso. cálculo, vai concluindo que aqui a Mas lógica, ainda a assim, lógica disse que isso existe lá. A mas lógica. aí muita Sabe? coisa é até dedução, porque Sim. para se formar um mundo e acontecer, eles não conseguem nem ver isso. Ninguém viu essa formação através de um telescópio. Ninguém Não, fez isso. não tem, não tem. Mas é a base de cálculos, né? Então, Então, quem garante que os cálculos estão corretos? Né? né? Mas só que daí aí existe hoje meios matemáticos, tudo aí, que chegam cada vez mais próximos dessas conclusões da distância, de tudo ali, que é tudo Sim, feito. distância, sim, Não, isso é uma coisa. Não, Mas eu até estou falando assim, conclusões. como é que se forma o mundo? Isso aí é muito mais da imaginação do que, na verdade, uma comprovação. Não, mas comprovação sem aparelho. Você não consegue um aparelho medir e dizer, olha, é assim. Mas você consegue a probabilidade enorme de 90% de ser assim, por causa que a observação, a repetição, os fatos que estão ocorrendo, é assim. Só que quando cai nas questões espirituais, que nem você disse, é perfeito. Os caras, não, isso aí não pode, porque não sei o que não tem validade. Porque eles querem, aí deles eles é querem 100%. E não tem nem nessas questões científicas, não tem existe 100%. isso, não tem. Existe uma probabilidade, tanto é que eles falam mesmo, probabilidade de tanto por cento ser isso. Mas não que eles provam isso, né? Bacana esse estudo. Onde é que nós estamos mesmo? Por esse livro, os espíritas verão que se reduzem os raios terríveis que deveriam aniquilar suas crenças. Olha. Aqueles que poderiam ter sido abalados pelo temor de um choque serão fortificados a constatar a pobreza dos argumentos que lhes opõem, as inumeráveis contradições resultantes da ignorância e da falta de observação dos fatos. Sobre esse aspecto, a leitura pode ser útil, fosse ainda para poderem falar com maior conhecimento de causa, o que não faz o autor em relação ao Espiritismo, que nega sem haver estudado, pela simples razão de negar todo o poder extra-humano. O contágio de semelhantes ideias não é de temer, pois elas trazem em si mesmo o antídoto. A instintiva repulsa do homem pelo nada. Proibir um livro é provar que o tememos. Olha o que ele disse. Proibir um livro é provar que o tememos. Nós aconselhamos a leitura do livro do senhor Figueiredo. Se a pobreza dos argumentos contra o espiritismo é manifesta nas obras sérias, sua nulidade é absoluta nas diatribes e artigos difamatórios, nos quais a raiva impotente se trai pela grosseria, pela injúria e pela calúnia. Seria dar-lhes demasiada importância lê-las nas reuniões sérias. Ali nada há a refutar, nada a discutir e, consequentemente, nada a aprender. Não teremos senão que os desprezar. Aí ele está dizendo já nessas coisas assim bem fula aí, que não tem valor nenhum, deixa para lá, né? Vê-se, pois, que fora das instruções dadas pelos espíritos, existe ampla matéria para um trabalho útil. Acrescentamos mesmo que colheremos nesse trabalho numerosos elementos de estudo para submeter aos espíritos em perguntas as quais, inevitavelmente, ele suscitará. Mas, se for necessário suprir a ausência momentânea de médios, não se deve cometer o erro de passar sem eles indefinitivamente. Claro, né? Porque como momentaneamente está ali, mas né? É preciso nada negligenciar, a fim de os encontrar. Para a reunião, o melhor é ir buscá-lo no próprio meio. E se reportarem ao que dissemos sobre o assunto em nossa última obra, o Livro dos Médiuns, nas páginas 306 e 307. Ver se há que o meio é mais fácil do que você pensa. Se não tem médio, você tem que buscar ele. Né?
Então isso aí também já é um puxão de orelha nessas casas espíritas que se organizam apenas para grupos de estudo, né? Então, ali ele já fala que não é bem assim também, né? Quer dizer, se não existe médio, tudo bem, mas você não pode ficar só fechado naquilo. Não, a nossa casa só estudo, não vamos ter grupo mediúnico. Não é por aí, né? Porque daí até a pessoa, às vezes, que tem essa capacidade ali, ela fica até intimidada, né? Ela nem vai, porque ela vai chegar lá, eu vou chegar lá, não, que aqui é só estudo, que não tem manifestação, não tem comunicação. Mas pior que existe. E nessa Claro que época da existe. pandemia aconteceu muito em mais casos ainda, porque algumas pararam, né? E aí não, e algumas nem voltaram. Esse é um problema sério, né? Que daí o pessoal vai se afastando, aí os médios vão se acomodando, aí acontece essas questões aí de depressão, de todo problema Sim, de energético. e é essa questão de enterrar o talento, né? Que diz na parábola. Você vem com o dom e você abafa ele, né? Faz de tudo para abafar. É, Triste, né? porque uma casa espírita, às vezes, as pessoas chegam através do diálogo fraterno, chega buscando ajuda. Aí chega lá, a própria casa diz assim, não, aqui nós não trabalhamos com isso. Recomenda ele para ir para outra casa. Ou seja, olha que falta de caridade, né? Porque dentro de uma casa espírita ali não Não, tem que ser lugar. mas pior que isso é dizer, venha estudar. Primeiro você tem que estudar, daí fica É, 10 anos, 20 anos estudando e nada de ir para, né? Aí eu acho que é até pior, porque quando ainda encaminha, a pessoa está livre para ir buscar outro caminho, né? essa também de estar com problema de mediunidade lá e tudo, nós tem que estudar, né? Vai no grupo de evangelho, vai no... Olha, isso é complicado, hein? Gente, aí é realmente sério, né? Bom, fazer o quê, né? Mais cedo ou mais tarde, esse pessoal terão que se adaptar, né? A gente vai fazendo a nossa parte, incentivando as pessoas, buscando para que as pessoas se despertem para essa nova era, né? Que se fala tanto aí que nós vamos mudando para a regeneração. Eu acho que nessa nova fase, por isso que se apresenta muitas pessoas com as sensibilidades aí se aflorando, ela tem que ser aprimorada a isso, né? As casas espíritas têm que se modificar para isso, para atender todos esses talentos que chegam, todas essas capacidades, né? Senão vai ficando complicado, né? Tem que ter mais cedo ou mais tarde, vai ter que ter uma reformulação de alguns conceitos, né? Olha aí, chegamos no horário, rapidinho, né? Muito, muito bem. Parece que foi mais rápido que os outros dias, 1 hora passa tão rapidinho. Continua sendo 60 minutos, mas às vezes passa rápido mesmo. E um tema, quando é interessante, quando a gente fala de mediunidade, é um tema, assim, que as pessoas gostam de ouvir, né? A gente sabe disso, quando a gente está conversando com as pessoas, nos próprios grupos, quando a gente toca no tema mediunidade, as pessoas estão ansiosas para ouvir, né? Elas precisam, elas querem. Eu acho que é muito bacana isso, né? E nós temos que falar sobre isso mesmo. Partimos para o encerramento, então, né? Tá aí, meus amigos, colegas, aí uma reflexão para aquelas pessoas que são dirigentes de casa espírita, de grupos, que levem esse texto. Se vocês quiserem, pode pedir para nós aqui, que o Lelo ou a Sônia pega o PDF original, passa para vocês, corta esse texto, enviem para os grupos, discutem, crie-se elabore algum projeto, né, dentro da casa espírita, leve para aquelas pessoas, às vezes, que não têm o cargo de dirigente, mas leve lá para o diretor doutrinário, leve para o presidente da casa, sugere as ideias, coloque como experiência. Eu acho que é muito importante isso, né, para o nosso desenvolvimento da própria filosofia espírita, né, do próprio movimento espírita, tem que se crescer, né, como um todo. Bom, gente, então, como sempre, após esse estudo, nós temos muito que agradecer. Agradecer a Deus que nos dá essa oportunidade de aqui estarmos estudando essas obras tão ricas, essa filosofia, que é a filosofia espírita. E nós estamos, nesse dia, estudando a revista espírita, como Kardec mesmo denomina, o laboratório do mundo invisível, onde que ele colocava, dentro dessa mesma linha de raciocínio desse texto de hoje, a prova, experimentava,
E assim colocava o texto na revista para o nosso conhecimento. Por isso, nosso agradecimento a todos os amigos da codificação. O Hipólito, na época eu tinha esse nome, conhecido como Allan Kardec, pela dedicação, pela codificação, como ele coloca, ele mesmo denomina assim, a toda essa equipe espiritual, que nós bem sabemos, estavam todos sob a égide de Jesus, porque Jesus, o Espírito de verdade, coordenou essa obra. Por isso, nosso agradecimento a todos eles. A Jesus, nosso mestre, por trazer esta revelação que vem assim nos tirar o véu da ignorância e nos mostrar o mundo espiritual. Obrigado, mestre Jesus. Obrigado a todos os amigos espirituais que nos acompanham, e aqueles que bem sabemos que equipes espirituais se reúnem nestas tardes para também estudar esta obra. Obrigado a todos e desejamos a todos aqueles que estão nos ouvindo que tenham um excelente fim de semana e que possamos nos reunir aqui na próxima semana para mais um estudo destas obras maravilhosas. Que assim seja.